Não, fecharam o sindicato. Não chegaram a fechar. Mas todos os sindicatos que tinham atuação mais incisiva, posições mais concretas, não só políticas como trabalhistas, e puseram representantes da empresa para dirigir os sindicatos. E foi o que aconteceu na Valinha também. Nesse sindicato, qual assim, a trajetória que o senhor coloca dele, na época do senhor, qual a principal contribuição do senhor no sindicato? Bom, eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que a melhor contribuição que eu dei foi trazer para o sindicato uma melhor atendimento à questão dos seguros de acidente de trabalho. Que quando criou-se o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho tinha a função também de trabalhar a questão social, até que veio a luta, até que veio a organização previdenciária. Era o Ministério do Trabalho que coordenava tudo. Como o Ministério do Trabalho estava recém-criado e nem ele mesmo tinha muita condição de fazer o seguro social de acidentes de trabalho, o governo permitiu que o seguro social fosse feito por empresas do ramo, até que o Ministério do Trabalho estivesse capacitado a assumir o seguro de acidente de trabalho também. Ah, rapaz, isso deu um pano para a manga, porque as companhias seguradoras viram que ia perder o filé mignon, né? Que era milhões de trabalhadores. Não sei se você sabe, mas naquela ocasião os trabalhadores tinham previdência social, não era unificada não. Ela era por categoria. Nós pertencíamos sobre o IAPETEC, que é o sindicato, a previdência dos trabalhadores dos transportes de cargas. Mina era extração do ouro ou metais preciosos, era codificado no transporte de cargas. Então nós pertencemos ao IAPETEC. Mas como lá é área de grande risco, na mina, além do risco de acidente de trabalho, tem um outro acidente que é impossível você ficar livre dele, que é a silicose. Porque é muito poeira. Então ela ataca todo mundo igual, né? Então não era o filé mignon do IAPETEC, era lá. E eu oficiei ao ministro do Trabalho, o nosso desejo de pertencer ao IAPETEC e não fazer serviço às seguradoras, que estavam cada vez enriquecendo mais à custa dos trabalhadores. Bom, isso é tão longo que gastava um capítulo muito grande, né? Bom, mas com isso o sindicato virou persona não grata, tanto para o Ministério do Trabalho, como para as companhias de seguro. E eles bateram pesado. Andaram me perseguindo lá, andei tomando uns coros de madrugada
porque lá em Nova Lima não tinha transporte coletivo interno, né? Então você tinha que ir para casa sozinho, ou então acompanhado de grupos. Mas quando os negócios demoravam até muito tarde, não ficava muita gente. Cada um tinha que ir embora sozinho. Houve uma dificuldade muito grande, mas até que conseguimos, né? O seguro voltou outra vez para o Ministério, que passou a indenizar e aposentar trabalhadores que tivessem o índice de silicose em maior grau, ou que ele trabalhasse na mina, depois de já tivesse trabalhado 15 anos nas minas. Aposentado automaticamente. Tinha muito caso de acidente também. Já tinha, mas entrou para lá um engenheiro geólogo, que montou um sistema lá para evitar acidentes e funcionou. Ele era canadense. Cara, um burro, um sujeito que tratava o trabalhador, tratava um animal, que você não deve tratar mal também. Mas ele era assim. Então ele era nosso inimigo mesmo, não era diretor da empresa, não era nosso inimigo mesmo. Mas, nesse ponto aí, ele foi o sujeito que trabalhou montando um esquema muito funcional para trabalhadores nas minas. Então diminuiu lá o número de acidentes corporais, assim como cortes, lesões, coisa de lesão, ficou a silicose, né? E essa não tinha jeito tem um jeito de combater, mas é muito mais caro, que é máscaras de guerra contra o que se chama hoje de que lá no Irã, no Iraque, mas aqueles estão acusando o Iraque de ter bombas de não, não, radioativa, biológica, não sei. Então essas máscaras, eles não dão, então preferem encher o INPS de aposentados, que 15 anos passa depressa. O governo paga. O governo é que paga. Mas mesmo assim é melhor para os trabalhadores, porque quando eram as companhias de seguro, ela tinha o seguro todo ano, renovava o seguro. E era uma briga entre elas, e a briga atingia os trabalhadores, porque você tinha silicose, o processo ia por fora. Enquanto eu ficava lá recebendo quando você recorre da decisão a recurso. Não. O juiz julga. Se você perde, você recorre. E o que ganhou também recorre da decisão do recurso que você está impondo. Então, às vezes, quando o sujeito punha um processo na justiça lá, ficava 15, 20 anos, e às vezes, quando saía a decisão final, não existia nenhum descendente dele para receber. E isso com o Instituto não acontece, né? Porque deu o benefício, e ele foi calculado e pago o primeiro mês, e o resto do tempo dele sai normalmente. E em 64, quando o senhor foi preso, assim?
que eles alegaram contra o senhor? Eles alegaram que eu era comunista. Só. Isso foi em 64 ainda. O senhor é de qual partido? PDC, Democrata Cristão. Agora eles prenderam o senhor aonde? Na casa do padre Willi e do padre Viegas. Eu estava escondido lá. Então eles, acho que alguém denunciou, eles deram uma batida lá, eu estava lá escondido. Isso ficou 3 anos preso. Eu fiquei 3 anos preso e encarcerado, né? Porque eu tive outras pessoas que não eram encarceradas, era prisão semiaberta. E, seu Davi, o senhor teria mais alguma coisa a relatar que o senhor acha interessante? Eu acho que eu até teria, mas assim, como você não falou de que você vinha falar, eu também não falei, bom, o que ela abordar, eu falo o que eu sei. Seria mais sobre os estudantes e tal, mas eu acho que o senhor já falou bem, né? É possível até que tenha mais coisas, como as greves dos estudantes, que os trabalhadores também davam apoio, né? Mas era um apoio muito relativo, né? Que era um apoio local dos sindicatos e de encarregar também de forçar o governo a atender as reivindicações deles, com apoio das assembleias de sindicatos, né? Eu acho que isso foi a nossa contribuição. Essa greve de Ouro Preto, em 62, a greve de 1/3 da UNE, que teve Ouro Preto, vocês apoiaram? Apoiamos. Todo quanto é movimento contra o povo, nós apoiamos. Não teve mais alguma coisa além dessa? Que eu lembro, não. Então, tem mais que agradecer ao senhor, né? Esperar novas contribuições, né? Doutor. Não, você não precisa contribuição, porque o Cristo, quando andou aí pelo mundo, ele dizia o seguinte: dê de graça o que recebeu de graça. Como eu não sabia nada e acabei sendo, de certa forma, preparado para as lutas dos homens oprimidos, eu faço questão de passar de graça também. E isso ficou muita satisfação. E fico muito feliz com uma pessoa como você se dá o trabalho de vir procurar esse velho operário. Se a minha contribuição valeu. Valeu, e a história fica o registro, né? Que a história vai ensinar muito a geração que está chegando aí, que está presente, e está de parabéns. Muito obrigado.